Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem tá vendo esse vídeo, esse é o do Quarto Pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like e ativa o sininho, que ajuda a gente pra caramba. E bom, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarida, eu sou curadora e pesquisadora de arte e eu apresento aqui toda quarta-feira às 8h30 da noite uma nova conversa com um artista sobre uma obra ou uma série. E a nossa convidada de hoje é a Tadaskia. A Tadaskia, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1993, é uma artista que vive e trabalha entre o Rio de Janeiro e São Paulo. É formada em artes visuais, licenciatura pela UERJ de 2012 a 2016 e mestra em educação pela UFRJ de 2019 a 2021. Seu trabalho em desenho, fotografia, instalação e têxtil mobiliza paisagens inventadas e místicas. Através de sua prática, ela busca elaborar também as experiências imaginativas da diáspora negra, em torno de encontros familiares e estrangeiros. Realizou sua primeira exposição individual Noite e Dia, na Sé, em São Paulo, em 2022, com curadoria de Clarissa Diniz, e exposições coletivas recentes são 37º Panorama de Arte Brasileira sob as Cinzas Brasa, no MAN São Paulo, em 2022, com curadoria de Cauê Alves, Claudinei Roberto da Silva, Cristiana Tejo e Vanessa K. Davidson. Eros Rising, Visions of the Erotic in Latin America, na Isla, Nova York, 2022, curadoria de Bernardo Mosqueira e Mariano Lopes Cioni. James, Triangles, Asterídeos, em Marselha, em 2022, curadoria de Marie de Guaulejac. The Silent of Tyre Tongue, Framer Framed, em Amsterdã, 2022, com curadoria de Rafael Fonseca. Artworks Contemporary, em Mandrágua, em Lisboa, em 2022. Uma História Natural das Ruínas, na Pivô, em São Paulo, em 2021, com curadoria de Catalina Lozano. E A Máquina Lírica, na Galeria Luiz Estrina, em 2021, com curadoria de Poliana Quintela. Além de ter realizado a exposição em dupla com Leonilson, no Auroras, em 2020, e o Open Studio em formato expositivo Ossaletes, durante a residência Home Sessions, em Barcelona, em 2022. E com isso, eu chamo a nossa artista de hoje, a Tadaskia. Oi, amor, tudo bem? Oi, tudo bem? Com vocês? E você, como está? Eu estou totalmente exa. Mudei até a make, que eu estava meses fazendo a mesma, para a sua conversa. Ah, maravilha! Hoje o Brasil ganhou, né? Hoje o Brasil ganhou, aqui ó, um olhinho verde para comemorar, nada de verde e amarelo, porque né, não dá, mas um verdinho vem aí, meio drag. Eu comprei uma camisa do Brasil ontem. Mentira, o que você comprou? Comprei um croppedzinho azul do Brasil para usar qualquer dia desse aí. Eu prometi que se o Brasil ganhasse, eu compraria uma camisa da seleção. O Brasil ganhou, então eu comprei uma camisa da seleção, vem aí para os próximos jogos. E, gente, ó, só para vocês saberem que eu tô olhando para lá, é porque o computador tá aqui e o celular tá aqui. Então... Ela tá me vendo por lá e ele tá gravando pelo celular. Só pra... Mas eu queria saber de você, a gente já vem ensaiando essa conversa, né, há muito tempo, não é de hoje que a gente estava flertando para fazer isso acontecer, e eu queria começar essa conversa falando um pouquinho sobre como é que você chegou nas artes, como é a sua trajetória, contando um pouquinho da sua história pra gente te conhecer mais.
Eu costumo contar sempre essa história que eu comecei nas artes visuais pela escola pública. Tive um contato assim, com as artes, com o universo das artes visuais pela escola pública, escola municipal, desde criança. E aí depois CIEPs, que são também, né, que também faz parte da escola pública, só que do Estado, né, gerida pelo Estado. E depois pela igreja evangélica até os 19 anos. Então, na verdade, foi um misto assim de aprendizados desde a minha infância que envolvem desenho, dança, canto, teatro, escolinha dominical, limpeza, festival de poesia, muita coisa ao mesmo tempo. Assim. Eu estava sempre buscando alguma oportunidade na infância para fazer atividades artísticas. Assim. Então, morando em Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e numa parte bem assim mais isolada do Rio de Janeiro, né, numa periferia rural, a escola e a igreja eram esses lugares onde mais ofereciam oportunidades de desenvolver assim, o meu lado artístico. Uhum. E aí, quando eu fiz 16 anos, 16, quando eu fui entrar para o ensino médio, eu entrei numa escola técnica chamada FATEC. E lá eu também fiz, não, lá eu fiz curso técnico em eletrotécnica, eu sou formada em eletrotécnica. Eu achei isso muito chique. Eu sei que é uma coisa que pode parecer um pouco aleatório, mas eu achei muito chique, eu acho que é diferenciado, eu acho que você traz uma coisa que eu acho que eu jamais conseguiria fazer, que é eletrotécnica, parece difícil. Ah, sim. E é. E foi bem difícil, assim, para mim, mas foi muito importante, porque ao mesmo tempo eu escolhi eletrotécnica por conta do nome. Eu Como escolhi assim? eletrotécnica, eu amei o nome eletrotécnica. Mas é chique. Na verdade, eu tenho uma amiga na igreja, porque meu pai falou que eu deveria fazer algum curso técnico, Uhum. tentar algum curso, alguma coisa. Meu pai ele sempre influenciou muito eu e minha irmã para estudar, porque ele dizia, como ele teve formação só até a antiga quarta série, a minha mãe também formação só até a quinta série, ele falava muitas vezes assim, olha, vocês precisam estudar para não puxar carroça que nem eu, para não ser burro de carga. É uma fala bem assim comum que ele colocava, assim, trazia para gente e bem, eu procurava de várias maneiras sempre fazer algum curso, às vezes fazia cursos que eu não tinha nem ideia de qual curso seria, como seria, o que eu ia fazer, já fiz já curso de italiano, sabe, de esperanto, já fiz um monte de coisa, aula de várias coisas, assim mesmo, filosofia, sabe, eu sempre procurando uns cursos, assim, e a eletrotécnica estava já dentro desse esquema de ficar buscando cursos, só que no caso de uma escola técnica era porque eu precisava já me encaminhar para a minha profissionalização, né? Então, você fazer um curso técnico, você já estava já ali perto de conseguir um emprego, de estar empregada. Então, era algo que meu pai, principalmente, vislumbrava, assim, para mim, de continuar estudando e ter um emprego, estar empregada. E na eletrotécnica foi interessante porque eu sempre gostei de desenho, e lá eu encontrei um tipo de desenho que é o desenho técnico. Então, no curso de eletrotécnica, a gente também é obrigada a algumas disciplinas, e eu era também, uma das disciplinas que eu mais gostava era desenho técnico, assim, de distribuição elétrica, das correntes elétricas, enfim, fazer tudo que envolve, né, a dimensão mesmo elétrica de uma casa, só que num desenho, porque antes de se chegar no AutoCAD, tem também, né, esses desenhos, essas maneiras de distribuição elétrica de uma casa pelo desenho, assim, não com um desenho digital, mas um desenho, digamos, analógico, né, um desenho ali feito na hora. E isso me encantava muito, porque era muito diferente do que eu vivenciava na escola.
quando eu estava antes de entrar para o ensino médio, na escola pública, eu tive relação assim com um tipo de arte, né? Artes visuais, artes plásticas, como se dizia, que envolvia muito passeios, né? Então, eu tinha uma professora chamada Márcia Costa, nessa escola, lá em Senador Camará, que levava alguns alunos, algumas alunas, para conhecerem o Rio de Janeiro. Assim, porque como a gente morava na periferia, muitas pessoas não tinham conhecido a Zona Sul, centros históricos do Rio de Janeiro, como eu não tinha conhecido até então. Então a gente fez esse passeio que se chamava O Rio Visto por Nós e era um tipo de desenho mais de observação. Então eu, bem mais adolescente, fazia um tipo de desenho mais próximo de um desenho de observação. Na escola técnica foi mais para um desenho técnico. Então eu fui, na verdade, vivenciando vários tipos de desenho. Na infância é um desenho pela casa, desenho pelo chão. A casa da minha mãe tem assim marcas de desenhos meu e da minha irmã no chão, na porta. Então os desenhos eles vão mudando, a maneira de ver o desenho ele vai mudando. E aí depois eu entro na UERJ e aí eu faço aulas de desenho também com uma professora chamada Maria Moreira. E ela dá várias, assim, apresenta várias maneiras de desenhar. E uma delas inclui exercícios, assim, como exercícios de desenho cego, de outros tipos de desenho. E aí eu vou entrando também nesse universo, assim, meu desenho ele vai, de algum jeito, encontrando um outro contexto, saindo do técnico, da observação, do desenho que eu fazia desde criança, para um desenho mais, assim, com outras experimentações, né? Ou seja, experimentar o desenho de outras maneiras, vendo, não vendo, com um papel mais barato, com um papel mais caro, e assim por diante. Aí eu acho que a formação, a minha vida, ela tem bastante uma relação com a educação, assim, com a formação, que me acompanha até hoje, né? Você tem uma jornada bem diferente e nada ortodoxa, mas ao mesmo tempo bem, não sei, porque você estuda artes e depois você ainda vai para educação. Eu achei muito interessante o fato que você já trabalhou com educativo, né? E que essa é a sua grande pesquisa, né? Educação. E fala um pouquinho mais sobre isso, porque particularmente eu tô me interessando muito com esse tema nos últimos tempos. Tem várias maneiras de entender a educação, né? A educação ela é um campo muito grande e, bem, eu vivenciei acho que muitas entradas, né, para projetos educativos, né, tanto esses de cunho social, então é desenvolvido em escola pública, em municipal quanto estadual, esses que são desenvolvidos em igreja, projetos sociais que são feitos na comunidade. Eu já participei de todos esses grupos, né, de formação. Eu entrei assim por eles porque estavam sendo disponibilizados onde eu morava, né? Então era uma entrada também para um novo mundo, para um mundo de conversa, para um mundo de interação, assim, porque nesses projetos sociais que eu participei, eles sempre envolviam muitas pessoas, né? Pessoas negras, principalmente, pessoas negras e pobres, mas que estavam ali de algum jeito querendo trocar, querendo aprender, querendo desenvolver um pensamento. Então, se a gente for pensar, existem várias maneiras, né, de você apresentar uma ideia, um pensamento. Na igreja eu pensei várias coisas assim, diferentes, né? Desde aprender a cantar, a dançar, até ser, enfim, aprender que eu poderia, se eu não fizesse determinadas coisas, eu poderia ir para o inferno, sabe? Coisas assim. Então, Uou! acho que o projeto de educação ele é muito amplo. E eu acho que cada lugar vai ter a sua especificidade. Quando eu entrei na FATEC, quando eu terminei a FATEC, eu precisava escolher alguma coisa, alguma área para trabalhar, porque lembra, meu pai, enfim, sempre lembrava a mim e minha irmã que a gente precisava estudar e trabalhar. Precisava fazer de algum jeito, porque para ele o estudo, ele sempre colocou isso para a gente,
estudo era a única maneira que a gente tinha, assim, de mudar de vida, né? Estudar era a única maneira de mudar de vida. Então, e aí eu estava na FATEC, pensava em fazer engenharia, pensava em terminar e ser engenheira, O que tem tudo a mas ver, em né, com o todas que as... você fez. Você acha? Ah, eletrotécnica, engenharia, acho que. Ah, sim. hum, Próximo. Então é exatamente isso. Eu estava buscando uma área que tinha. ou até arquitetura, porque você sabia AutoCAD, você teve uma. AutoCAD, inclusive, é uma coisa super difícil de aprender, não é uma coisa simples. Sim. Mas aí tinha esse lado assim mais direto que seria buscar engenharia, mas não funcionou. Enfim, não consegui passar nas entrevistas, passava nas provas práticas, mas sempre numa entrevista tinha umas perguntas assim meio, você vai conseguir ver as pessoas te chamando de afeminada, sabe? Umas coisas assim. Tipo, e Nossa. aí falava, não vou aceitar. E aí já era, não passava. Mas, e aí eu fiquei pensando, gente, preciso entrar na universidade, porque eu não queria trabalhar na loja onde meu pai trabalhava, que ele trabalhava numa loja de festa, de doce. Não porque eu achava que aquele trabalho não fosse um trabalho digno, é digno, mas assim, meu pai colocava tanto estudo, que eu teve uma hora que eu entrei na minha vida o estudo, que ultrapassou as vontades do meu pai ou da minha mãe, assim, realmente o estudo passou a ser uma coisa importante para mim, além do que eles falavam de, enfim, puxar carroça, etc e tal. Não era por isso, eu não estudava por medo. Eu passei a estudar realmente porque eu desejava estudar e porque eu comecei a perceber que estudando eu encontrava outras pessoas e que estudando eu também tinha contato com um outro mundo, com um outro universo. Então foi isso, eu falei, gente, preciso continuar estudando. E aí fui prestar, né, fui pensar o que eu vou fazer, do que eu gosto, o que eu vou fazer. Aí pensei, geografia, geologia, jornalismo, 1 milhão de coisas. Aí eu falei, não, vai ser artes. Aí eu vi lá artes, entrei como cotista na UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro, e como em licenciatura, né? Porque eu imaginei assim, gosto de desenvolver esse ambiente das artes, já está já ali na minha vida já tem tempo, desde criança, mas eu preciso também de algum jeito ter uma profissão, né? Ou seja, ganhar também pelo aquilo que eu gosto. Então eu imaginei assim, vou ser professora. Melhor coisa, né? Você juntar aquilo que você gosta com aquilo que de algum jeito precisa também te dar garantias, né? Uhum. Então eu precisava dessa garantia, eu sempre precisei, porque minha família é muito pobre, assim, a realidade da minha família sempre foi muito pobre, e eu fui a primeira da minha família, assim, a entrar na universidade. Depois minha irmã também fez artes visuais, Oh, minha irmã é dançarina, e... mas eu precisava ter essa garantia, assim, então entrei em artes visuais de licenciatura na UERJ, e logo fui buscando maneiras de fazer curso, de estudar e também de começar já um trabalho. Assim que eu comecei na UERJ, acho que meses depois, fiz um curso no Parque Lage de mediação para atender públicos espontâneos, para entender como era essa dinâmica de atendimento ao público, né, conversar com o público sobre arte, em relação à arte, e também em relação à natureza, porque tinha essa relação entre natureza e arte na mediação do Parque Lage. Eu trabalhei um tempo lá como estagiária, depois estagiei na Casa França Brasil, e aí nesse meio já fiz um curso de mediação no Museu de Arte do Rio, e aí no Museu de Arte do Rio comecei a trabalhar como educadora, estagiária, e depois fui contratada como CLT, foi o meu primeiro emprego que eu tive de carteira assinada, com benefícios, etc. e tal. Então, na verdade, eu acho que a educação, se você for ver, muitos artistas que eu conheço, muitas pessoas, como o próprio Claudinei, Claudinei Roberto
que é curador, também tem, né? Pessoas negras têm muita entrada, assim, costuma ter entrada nessas instituições de arte pela educação. Você vai num museu, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você vai ver que o educativo, o educativo e o setor de segurança, a maior parte dessa população é negra, dessas pessoas é negra. E é porque é uma entrada, assim, também, sabe? Eu acho que é uma entrada que se faz pelas instituições. No meu caso, foi porque eu já me interesso, assim, eu realmente me interesso por esse campo, que eu acho que é um campo imenso, de uma discussão imensa. Uhum. E E muito necessário, né? Eu acho que ah, é um campo muito necessário, né? É um campo muito fresco, de certo modo, porque sempre vai ter uma necessidade da gente inovar, da gente pensar diferente, da gente aplicar outros métodos, pensar em métodos, atingir um público cada vez maior, né? Eu acho que tem muito isso da educação, principalmente nesses lugares, né, nessas instituições. Mas, de qualquer modo, eu acho que sim também. Aqui em São Paulo eu nunca vi nenhum curso de mediação. Quando você me falou, eu fiquei, nossa, tem um curso de mediação, acho que muito interessante, necessário, né? Ter. Aqui não conheço nenhum, mas eu acho que essa educação é muito uma porta de entrada mesmo. Eu acho que todos os meus amigos, da curadoria inclusive, começam como mediador. O próprio Cauê também, do MAN, ele sempre falava isso pra mim, ele falava, você tem que ser mediadora, e eu sempre falava, eu acho que não vai dar bom pra mim, mas eu admiro muito, assim, eu acho que é muito interessante, assim, sabe? É um campo. Eu imagino que tem muitas histórias, muitas coisas assim. Que acho que daria uma conversa só disso. assim, tem muitas histórias e eu acho que você falou uma coisa bem interessante, que é um lugar que atinge muitas pessoas, entendeu? É, A educação está desde o primário na vida das pessoas, na maior parte, né? Porque o que deveria, né? porque ainda existem pessoas que não tiveram acesso à educação. E a educação formal, né? Porque existem vários tipos de Sim, educação. Eu acho que, enfim, o museu é um tipo de educação informal, então eu acabei indo para esse tipo de aprendizado, né, que se diz, né, dentro de um campo informal da educação, porque existem essas formais, né, obrigatórias e tal. Mas acho que é isso, eu tive contato, sempre tenho muito contato com públicos muito diversos, entendeu? Desde criança, adulto, vai para idosos, enfim, você tem uma experiência vasta assim, em relação às pessoas. E eu acho que é uma forte entrada assim, de discussão política mesmo, porque sim, o espaço educacional ele também pode ser os espaços, né, os lugares que a gente pode aprender, né, que a gente pode de algum jeito entender como lugares de educação, eles podem ser também muito cerceadores e eles precisam ser transformados para um lugar de liberdade. Então, na verdade, é uma transformação contínua, né? É uma formação contínua, tanto igreja, quanto família, quanto os espaços de socialização que a gente conhece, né? Museu, galeria, etc. E tal. Tudo isso envolve, de alguma maneira, um projeto educacional, seja a gente queira ou não, a gente vendo ou não, a sim. gente de algum jeito percebe que ali tem as suas regras, né? Tem também coisas que escapam às regras. Eu acho que tudo envolve como a gente aprendeu, como a gente pode aprender. Como que você vê isso no seu trabalho? Como isso influencia no seu trabalho? Não sei, eu acho que o meu trabalho, eu acho que eu gosto de me sentir muito livre, assim, desejante quando eu trabalho, quando eu faço as coisas que eu faço. Quando eu estou fazendo desenho, quando eu estou fazendo escultura, pintura, eu gosto de me sentir à vontade, assim, comigo mesma e com as pessoas que eu estou me encontrando. Então, acho que esse ambiente na educação é um desafio, entendeu? Uhum. Porque
não só na educação, na sociedade, né? Porque a educação ela reflete muito a sociedade, como as artes também, elas costumam de algum jeito estar ali conversando com o que a gente está vivenciando, com o que a gente está vendo, com quem estamos tocando. Então, na verdade, eu acho que é tentar estender esse privilégio que a gente encontra, é um certo privilégio nas artes visuais, nas artes, no campo da cultura, para o campo educacional, para o campo da política, que é fazer as coisas com desejo, com liberdade, enfim, é poder experimentar, né? Porque tudo é possível de experimentação, tudo é experimental. Né? Então, a educação também pode ser uma educação para ser experimental, a arte também, a política. Mas, enfim, é claro que existe todo um sistema e muitas das vezes, né, esse sistema faz com que as pessoas não se sintam à vontade para experimentar, para ser ativa no mundo, né, para ter confiança na sua capacidade de sensibilidade, na sua capacidade de sensível, de mudar, de reorganizar as coisas. Então, acho que quando eu faço um desenho, eu estou também de algum jeito ali brincando com uma energia, né, brincando com uma coisa e outra. E quando você está em grupo, né? Quando eu estou em grupo, a gente está ali, né? Brincando com a linguagem, brincando com a comunicação, brincando ou de algum jeito percebendo que existem muitas relações dentro de uma convivência. Então, assim, eu acho que todas as coisas, elas, é porque às vezes a gente imagina que os campos eles estão muito separados, mas os campos, eles, né? Os campos, assim, Sim. intelectuais, né, os campos como educação, filosofia, artes, eles estão separados, mas eles estão inteiramente interligados. Então, Eu acho que eles estão super entrelaçados. Eu acho que uma coisa não existe sem a outra, né? na verdade, é só como a gente nomeia o mundo, né? Sim. Porque temos essa necessidade pela linguagem de nomear as coisas, mas podemos renomear o mundo e perceber que, na verdade, A e B é muito mais parecido do que a gente imagina. Assim. Eu acho que puxando isso, a gente pode começar falando das suas obras. Eu queria começar com a tarde, que foi esse site específico que você fez para na sua primeira individual na Galeria Sé esse ano. Eu fui, tá? Só pra dar um parecer, eu fui, eu amei, eu fiquei apaixonadíssima. Era muito gigante e ao mesmo tempo imersivo, uma obra que extrapola as suas pinturas, seus desenhos. E muito interessante ver essa vertente do seu trabalho. É que é super nova, né? Esse jeito de fazer é super novo, na verdade. Eu comecei esse ano e eu comecei lá em Barcelona a fazer essa pintura, esse desenho. Algumas pessoas chamam de, de pintura, mas eu chamo de desenho. Mas aí né, vai por conta da nomeação. Tipo. Mas eu comecei a fazer lá em Barcelona, quando eu estava em residência, na Home Session. E eu tinha levado, porque eu fiquei com muita vontade de começar a usar a tinta, porque eu estava já fazendo desenhos muito grandes, em escala maiores, né? Como esses em tecido, assim. Só que em papel, eu estava fazendo eles de 2 metros, 3 metros, e com lápis de cor tem uma certa demora. Né? Uhum. É maravilhosa em alguns momentos, mas em outros momentos eu queria também que tivesse de algum jeito que a tinta espalhasse, assim, que ela pudesse ser espalhada. E daí eu comecei a ter o contato com a tinta óleo com a Ana Almeida, que é uma artista daqui do Rio de Janeiro. Uhum. Eu já tinha já essa relação com a tinta, mas assim, precisava de alguma introdução. E aí ela veio aqui, até aqui em casa e me mostrou assim como introduzia, que precisava de um medium para tinta óleo, né? E aí foi essa aula, a gente teve uma aula só dela me apresentando a, a tinta a óleo e a linhaça. Foi isso. E aí eu comecei a experimentar, comecei a usar assim, em casa, comecei a mexer e tal.
Mas ainda não era a vontade, assim, de ir para a tela e ficar pintando com tinta a óleo na tela. Eu não estava muito com essa vontade. Estava com vontade da cor. A cor que era a minha maior vontade, assim, de ver a cor expandida. Não era necessariamente a cor na tela, numa tela, num chassi, não era bem isso. Aí eu fui com essa vontade e levei as tintas, a tinta a óleo para Barcelona, assim, no avião. Coloquei a tinta, pincel, tudo numa mala e levei. Aí chego lá e eu encontro um pote de azeite. Um pote não, uma garrafa de azeite, assim, desse tamanho. Eu não tinha levado a linhaça, né? Não tinha levado nenhum outro medium para misturar a tinta. Aí eu vi o azeite e falei, gente, é isso. Vou pintar com azeite, vou desenhar com azeite. Comecei a misturar a tinta e colocar carvão e começar a fazer na parede, lá em Barcelona. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei logo para iniciar essa minha exposição na Sena, essa minha primeira exposição. E aí eu fiquei com a mesma vontade, assim, só que ao invés de fazer, porque lá em Barcelona os desenhos eles estavam, né, mais separados, na Sé eu fiz em toda a parede do térreo e também no teto. Preenchi tudo, assim. Sim. E esse tipo de pintura que demora a secar, né, por conta do azeite, demora a secar, tem um cheiro também diferente, porque a linhaça ela tem um cheiro mais de gordura mesmo, e o azeite realmente é uma coisa mais saborosa. Né? Então eu comecei a achar muito saboroso. E em Barcelona, próxima dessas pinturas, desses desenhos feitos com azeite, tinha uma instalação que eu já tinha feito no Pivô e fiz de novo lá, que são as frutas e legumes leves, que são umas frutas e uns legumes que eu deixo fresco, assim, e todo dia se renova, para que as pessoas possam levar essas frutas e esses legumes para casa, assim, então elas ficam livres para levarem esses alimentos, e no outro dia a instalação está renovada. As frutas, né, os legumes e as verduras estão renovadas. Então, essa pintura, para mim, ela tinha também algo assim, entendeu? Essa pintura, esse desenho tinha algo de fazer, durar um tempo, e depois ela ser desfeita, ela ser, enfim, tirada da parede. Né? Então, essa relação do tempo, da duração, era importante. E à tarde surgiu o nome à tarde porque a exposição era noite e dia, e eu tinha ido, era a minha primeira vez, era a minha primeira viagem, né, para a Europa, para fora do Brasil. Eu nunca tinha viajado até então para fora do Brasil. Sim. E eu vi a noite virando dia. E aí isso foi assim uma relação muito bonita para mim, porque realmente entendi que o tempo é muito variável, né? A duração de um lugar para o outro é também muito variável, que todas as coisas mudam. Então, a tarde é esse encontro entre a noite e o dia. Então, eu fiz essa pintura como um encontro, assim, de uma coisa e outra. Então, foi como se fosse uma homenagem, assim, para essa minha transição, para essa minha primeira viagem, assim. Ter chegado, ter ido e por ter chegado, sabe? Então, como se fosse essa brincadeira mesmo, assim, de duas forças que a gente não vê completamente, mas a gente sabe de algum jeito que tá ali, né? E puxando outra obra que eu acho que tem tudo a ver com o último trabalho que você fez, né, que foi esse múltiplo para cura. Inclusive, para quem não sabe, a Tadassia tá agora, você tá agora com a exposição da Caixa de Pandora na Cura, não? Sim. Estou numa exposição com a Rebeca Schaff, criada pelo Germano Duchamp, lá na Cura. E fica até quando? Fica até dezembro agora, 14 de dezembro. Ah, tá acabando, gente. Tem que ir. Eu sei que a Cura não é um lugar que você só chega lá e você vê, vocês têm que marcar, mas tem que marcar.
A gente pode deixar, vou deixar as informações aqui embaixo no comentário fixo. Tá linda, o Germano é incrível. E eu trouxe essa obra, Ave Preta Mística, que tem tudo a ver com o trabalho de Lau que você fez. E também com o Múltiplo, que saiu agora pela Carbono, né? Que gerou esse livro. É isso, é super novo, né? Eu não usava acrílica, eu estou usando assim uns materiais que eu não usava até então. Eu já tinha já umas relações com esmalte, fazia desenho com esmalte, com base de rosto. Então essa ave preta mística e os outros desenhos, né, pintura, enfim. Então na cura essas são feitas com esse material, com acrílica, né, com a tinta acrílica, e carvão também, e spray. E a ave preta mística veio para mim, primeiro que eu chamo toda essa minha relação, tudo que eu fiz lá para cura, eu chamo de abdução. Tem também um vídeo que eu Que fiz gerou o vídeo, né? Hã? Que gerou esse vídeo que eu vou deixar passando também aqui alguns takes que são um vídeo em 6 canais. Eu vou deixar uns takezinhos passando enquanto você fala. É um vídeo que foi um vídeo feito em 6 canais que foi espalhado pela mansão, que mostra o encontro dessas duas moças, né? Eu e da Sabine, que no vídeo é TIS, que elas falam por telepatia e, enfim, falam uma conversa mental, assim, falando que elas... E a gente não sabe muito bem de onde elas vêm e para onde elas vão, mas elas falam que existe uma ave, essa ave preta mística, que paira sobre elas, assim, e que paira sobre a saída delas. Então elas estão ali, mas elas sabem que elas vão sair dali, né? Então elas entram nesse contexto dessa mansão, mas elas sabem também que é uma permanência temporária. Então elas vão permanecer temporariamente naquele lugar. E a abdução é isso, assim, elas ficam durante um tempo ali e de repente elas fazem né, no final elas cantam, elas de algum jeito estão ali falando, entoando algo que ninguém sabe quem é, o que é, só elas duas. E essa entoação e essa dança faz com que elas sejam abduzidas. A ave preta mística ela aparece 2 vezes. Assim. Aparece como sombra, passando pela mansão, e aparece como uma figura disforme, enquanto elas estão desenhando também algo que lembraria uma ave nas costas dela. Tem uma hora também que a ave preta mística, ela surge, só que ela surge de novo, mas como um desenho, no chão, né? Então a Sabine e eu, a gente cospe no chão e do nosso cuspe surge um desenho. E esse desenho é uma ave. Essa ave, ela tem uma referência com Sankofa, uma referência super livre da Sankofa. Porque quando eu entrei naquela mansão, eu logo me lembrei de quando eu estava entrando na UERJ, eu fui apresentada, porque como eu fui cotista, tinha muitas reuniões de grupos negros, de movimentos negros, e teve uma dessas palestras que me apresentaram Sankofa. E eu, assim, de um contexto, eu saí da igreja com 19 anos, entrei na faculdade com 18. Então ainda esse universo estava muito, esse universo místico estava muito entrelaçado comigo também. Então quando eu ouvi sobre Sankofa eu só lembro disso, assim, eu ouvi sobre Sankofa e eles falaram que muitas das janelas do subúrbio no Brasil tem Sankofa, né? Que tem aquela forma que lembra um coração. Eu achei isso tão bonito, assim, de uma janela ter, de algum jeito, ali, lembrando pra gente que é um pássaro, assim, um pássaro místico, uma ave preta que faz a gente lembrar que é possível retornar e mudar, né, as coisas, e mudar o futuro, mudar o presente. Enfim. Que a mudança faz parte do movimento, né? Faz parte desse movimento. Então, é como que uma recordação, assim, essa ave preta faz... Nesse vídeo chamado Abdução, uma recordação, faz eu e a Sabine, de algum jeito, recordar que estamos abraçadas e totalmente desejosas pela mudança. Assim. Então, que lindo!
como se estivessem totalmente abertas para sermos desmaterializadas por um novo desejo. Assim. É realmente um desejo. A abdução, ser abduzida nesse contexto, traz essa relação extraterrestre, né, forte, mas acho que também é um ponto de pensamento sobre atingir ou chegar em outros planos, assim, sabe? E poder sair, poder se modificar. E eu achei que também as formas que você usou em muitos desses trabalhos que estão lá, tem muito essa ligação, parece... O seu desenho já é bem solto, né? Mas ver você desenhando também, com os olhos vendados, eu acho que traz essa mística do fazer artístico de um outro modo. Tem uma liberdade também nisso, né? Eu acho que a movimentação, né? Você se movimenta, você de repente percebe que você está se movimentando tanto que você pode se soltar, sabe? Você pode se soltar. Então, no filme, nesse momento que eu estou fazendo o desenho cego, estou vendada, né? Lá no vídeo Abdução, eu e sabe que a gente está conversando ali por telepatia. E depois dela olhar o telescópio, ela fala daquilo que ela está vendo além do telescópio, sabe? É como se o que ela estivesse olhando e falando para mim está além do telescópio. São coisas além, assim. Então, a abdução, ser abduzida, é ser separada também de contextos muito específicos. De contextos que querem deixar a gente, assim, lugares específicos, e o que a gente, na verdade, deseja é ir para muitos lugares, né? O meu desejo é extremamente cosmopolita, assim. Então, eu tenho uma vontade de estar em muitos lugares, mesmo estando em um lugar só. Então, assim, é uma coisa meio que essa ave que olha para trás, segurando um ovo, né? No meu caso, eu fiz vários, como é uma releitura, uma interpretação, algo livre, assim. Tem vários ovos, que tem, sei lá, várias coisas que envolvem essa ave mística. É para lembrar que existe muita coisa ainda, sabe? Que até mesmo a ave, ela se transforma e a gente não consegue muito bem identificar como ela é. Tanto é que no vídeo tem até uma pergunta que a gente faz assim, na conversa, que é algo do tipo, eles vão nos reconhecer, assim, que a gente vai ser reconhecida, que a gente vai mudar tanto, reconhecida não de um reconhecimento de status, mas reconhecida no sentido mesmo físico, sabe? Quando você olha para alguém que mudou tanto, você fala, será que é aquela pessoa mesmo? Porque mudou tanto. Então, acho que é um contexto geral, assim, que de algum jeito, para mim, abre para toda essa perspectiva da população negra, da população trans também, de ser sempre vista, não como algo fechado, sabe? Não como um grupo fechado, que tem pautas fechadas, que tem interesses fechados, mas que, na verdade, é um grupo que tem muitos desejos que são diferentes entre si, que as pessoas são diferentes entre si, e que, assim, que elas têm direito, e que se elas não têm, e que nós, enquanto pessoas negras, trans, enfim, se não tivermos esse direito, a gente precisa desejar esse direito, que é o direito da mudança, né? Que é o direito de estar em vários lugares, de conhecer várias pessoas, várias culturas, de trocar, assim, sem muita hierarquia, né? Porque esse mundo é cheio de hierarquia. E aí, aquela, né? Eu tenho falas longas. Me corta, tá? Qualquer coisa. Não, que isso. Uma coisa que eu fiquei pensando é que também tem muito a ver com o seu ano, né? Porque você estava em muitos lugares, você fez muitas exposições, residência e tudo mais. E eu acho que finalizar o ano com esse trabalho que chama Abdução e com todo esse contexto, também deixando claro que você está pronta e querendo transformar, que existe esse desejo de continuar, de sempre trazendo coisas novas para o trabalho, se desafiando, porque bem ou mal você é muito nova ainda, né? Tem um
uma vida pela frente para trazer, para criar, para fazer muitas coisas. Sim. Eu acho que, assim, para mim, né, eu tenho percebido que não é a novidade pela novidade que me interessa, sabe? Não é Sim. assim, preciso fazer um trabalho novo só porque as pessoas precisam ver um trabalho novo, sabe? Uhum. Tipo, o mercado às vezes ele deseja muita novidade, né? Principalmente de artistas jovens, assim, desejam muita novidade. Mas é porque experimentar essas linguagens do vídeo, da fotografia, do desenho, da instalação, me interessam demais, assim. Então, sempre quando eu tenho uma oportunidade quando eu, de algum jeito, também meu trabalho cria essa oportunidade, quando as pessoas que eu encontro criam essas oportunidades também, né? Acho que as oportunidades, elas são criadas pelo meu trabalho, mas também pelas pessoas que eu encontro e que me encontram, eu fico com essa vontade de experimentar ainda mais. Então, o vídeo ele surgiu por essa vontade, assim, de experimentar ainda mais uma linguagem que eu já tinha de algum jeito contato, que eu já tinha feito vídeo com a minha mãe na quarentena em 2020, já tinha feito um filme em 2017 com a Diambi, já tinha feito alguns videoartes com a Aline Besouro em 2014, 2013, então já estava ali o vídeo. Do mesmo jeito que o desenho estava desde a minha infância. Mas tudo isso vai mudando, vai criando, vai amadurecendo também, né? Sim. E eu fiz esse livro, Ave Preta Mística, Mystical Blackbird, que é um bilíngue, mas isso que você falou foi interessante. Eu acho que é isso mesmo, assim, de fazer a abdução no final do ano para mostrar que outras coisas vão vir. E a Ave Preta Mística, Mystical Blackbird, ela veio exatamente para isso. Assim, eu estava com um desejo de mostrar, de realizar, assim, e eu precisava realmente escrever, né, uma história e desenhá-la para que essa concepção mística de uma ave ou de uma figura, de uma pessoa, das pessoas negras e tal, tivesse essa sensação de novidade, de mudança, né? Que chamasse de algum jeito aquilo que sequer a gente sabe o que é. Sabe? Uma coisa meio assim, você meio que Sim. desejar uma coisa que você não sabe o que é, mas você sabe que vai te fazer bem, vai te fazer mudar. E vai fazer com que as pessoas te olhem de uma outra maneira, que você seja olhada de uma outra maneira. É você quase que inconscientemente começar uma transmutação de si, né? Eu acho que tem uma relação de você chamar essa mudança para si através do desejo. É através do desenho também. Desenhar Sim, porque o desenho sempre muda, né? Mesmo que ele lembre, um desenho lembre o outro, tem uma áurea ali, uma atmosfera diferente. Então, eu acho sim, que evocar, assim, eu gosto dessa. É porque desde criança eu gosto desse universo mágico, sabe? Que eu acho que o desenho traz. Tipo, sabe, animação, uhum, historinha cantada, tudo isso, assim, eu gosto desde criança. Quando eu tinha 12 anos, eu fui internada com princípio de traumatismo craniano. uou, E aí eu fiquei uns meses, assim, no hospital e eu tive contato com uma contadora de história, uma palhaça, que era uma contadora de história. E aí eu amava ouvir ela contar história, eu amava, eu ficava, assim, tão fascinada. E foi muito engraçado, porque foi uma situação super estranha, porque eu estava com a metade do rosto cheio de bolhas, assim, lembro disso. pô. Mas Mas você eu sofreu um amava, acidente? na verdade ninguém sabe o que aconteceu. Não foi um acidente, foi tipo, foi considerado um princípio de traumatismo craniano porque afetou né, meu crânio. Assim. Uhum. Mas não completamente, mas não soube se foi uma bactéria ou o que foi, eu fiquei cheio de bolhas. Assim. Fiquei meio monstruosa, eu lembro de eu olhando assim para minha imagem no espelho, de criança, e vendo uma figura deformada, porque não tinha espelho nesse hospital. Só tinha só os vidros. Assim.
Mas eu fiquei encantada, porque a comida... Era que loucura, né? Acho que essa relação mesmo infantil, né? Da infância, assim. A comida era boa, tudo era ótimo, assim, sabe? Tipo, os canais eram ótimos. Tava tudo ótimo e ainda tinha a contação de história, que eu amava. Ficava fascinada pela contação de história. E no final, quando eu fui embora, essa contadora, essa palhaça, essa contadora de história que se vestia de palhaço, ela me deu um conjunto de histórias de fantasias, assim, La Fontaine, você já ouviu essas fábulas? Não. São tipo fábulas que tem uma moral no final, Ah, sei. sabe? Sei. Eu não sabia que chamava assim. Não, La Fontaine é o nome da... Eu acho que é o nome dos escritores, não sei. Ah, tá. Eu só lembro desse nome. Eu não tenho mais essa historinha, eu emprestei para alguém quando era criança e nunca mais me devolveram. Mas eu lembro de ter lido. E essa coisa, assim, nesse momento de ter uma contação, de contar um desenho que conta uma história. Isso me encantou muito, assim, naquele momento. Só que se você for ver meus desenhos, a minha história ela não tem uma moral, né? Por exemplo, esse livro mesmo, Ave Preta Mística, eu não vejo como uma moral no final. Porque esses livros de fábula costumam ter assim, se você não fizer isso... Sim. Tem tipo uma maneira educativa, né? Uma maneira assim muito limitante de entender a vida, né? Tem um certo limite, né, da compreensão. Sim. E eu, na verdade, eu entendo os meus desenhos, as coisas que eu faço, com uma compreensão assim mais alargada, assim, não tem essa moral. Você não vai ver um desenho que vai achar o jeito certo de, sei lá, de encontrar o pássaro, de ver um pássaro, ou um jeito certo de entender a história da ave preta mística, sabe? Ou uma maneira certa de ser abduzida. Não tem essa moral, mas tem um pouco esse universo, assim, que a mim envolve magia, mistério. Então, nesse vídeo eu trouxe 3D, já comecei a usar essas coisas assim. Eu amei, eu fiquei... Eu não sabia o que esperar, e quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, é muito diferente do que eu tava imaginando. E é muito... A fotografia tá muito boa, assim, tá lindo. Tem uma equipe incrível aí. Mas foi ótimo, não já hora de fazer mais, que eu amo fazer vídeo. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, foi muito rápido. Rapidinho mesmo. Foi muito rápido, eu amei falar com você, foi incrível. Eu queria poder falar mais, de falar de todos os seus desenhos, porque eu sou apaixonada por todos eles. Eu acho que é muito, não sei, eu acho que chega em lugares diferentes na gente. Quanto mais a gente olha, mais a gente vê coisas diferentes, mais traz uma imaginação, traz algumas coisas de criança mesmo, essa liberdade de uma criança de sonhar, de pensar diferente. Eu acho que o seu trabalho traz muito isso, traz uma questão até imaginativa, narrativa, que eu amo e eu gosto muito, sou sua fã, você já sabe disso. E eu queria te agradecer por ter topado conversar comigo e fazer essa conversa linda. Eu que agradeço e agradeço a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir. Eu acho muito importante assim mesmo ter cada vez mais espaços assim de conversa com artistas e também de apresentar, né, sua prática também curatorial, de como você vai organizando as coisas. Eu acho muito bonito, assim, porque os artistas eles, né, precisam também de algum jeito apresentar a maneira que vê o mundo, né? Porque cada artista vê o mundo de uma maneira muito diferente. Vê, sente o mundo de maneiras muito diferentes. E é isso, só tenho a agradecer. Espero que a gente se veja em outras ocasiões. E boa noite. Queria agradecer agora a todo mundo que ficou até aqui também, que vai ver isso daqui, sei lá, quantos anos também, porque é uma coisa que
a gente faz o registro, a gente não tem ideia de onde chega, como acontece, né? E eu acho isso muito legal. Mas é isso, eu queria agradecer a todo mundo, queria pedir para todo mundo seguir a gente no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. E é Guarido com 0 no final, vai ter outros conteúdos da Tadaskia lá, então vão a ver. E sigam a Tadaskia também no Instagram, tá aparecendo aqui. Os links sempre ficam aqui embaixo no comentário fixo. E é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijo.